Meus amigos, é com alegria que vos recebemos novamente para pensarmos acerca dos ensinamentos trazidos por Joana de Ângeles na sua série psicológica. Já pensaram sobre as revoluções que se estabelecem no nosso planeta desde que a humanidade aqui o habita? Não estamos falando agora daquelas revoluções geológicas, das transformações da natureza, mas aquelas em que o homem opera sobre a sociedade, transformando-a conforme um quadro da sua visão interior acerca da vida e acerca de si mesmo, pintando o mundo com as suas matizes. Ser infelizes trará desequilíbrio à sociedade, tentando impor as suas leis de cunho unilateral dentro da sua consciência diminuta. Se mais esclarecida, buscará o bom combate, aquela transformação da sociedade transitando entre as contrariedades e as idiosincrasias, buscando então as melhores respostas diante do respeito ao próximo e do equilíbrio. E quais são as revoluções que têm marcado a história? Desde aquela revolução civilizatória da passagem da pré-história à antiguidade, vamos vendo que ali se encontrava a revolução dos mecanismos de viver, em que o ser deixava então de ser o homem das cavernas para se organizar em sociedade. Da mesma forma, tivemos a revolução do bronze e a revolução mais adiante do aço e da siderurgia. A revolução científica do século XVII, as revoluções francesas trazendo a liberdade, mas também os banhos de sangue, as revoluções soviéticas que trouxeram formas peculiares de organização que imperaram em parte do globo, principalmente durante o período da Guerra Fria. E aí vamos falando de sucessivas revoluções. A Revolução norte-americana, que estabeleceu a liberdade diante da coroa britânica, e tantas outras revoluções, trazendo modelos muitas vezes políticos, modelos econômicos, modelos sociais, formas de visão. E poderíamos também falar da revolução humana, que se opera desde que nos encontramos então na existência ao longo das eras. A revolução humana daquele ser que era um tanto obtuso no passado, juncado ao período dos instintos das cavernas, como falamos anteriormente, das grandes guerras entre as nações do passado, do expansionismo romano, daquelas revoluções humanas que mais nada eram do que a vontade de imperar sobre o outro, mas a revolução humana também da descoberta da religiosidade, principalmente da religiosidade intrínseca, aquela que fala de um bem viver dentro de um viés reflexivo, de um autoconhecimento. A revolução de uma espiritualidade trazida por Buda no Oriente, ou a revolução filosófica trazida por Sócrates e Platão junto à Grécia, e tantas outras que poderíamos também chamá-las de revolução, por haver ali uma mudança completa de paradigma. Temos então a revolução espiritual iniciada por Jesus e continuada pelos espíritos na atualidade, pois é uma revolução que vai liberar o ser humano diante das amarras que constringe a si mesmo. Porque poderíamos pensar que por mais meritórias que sejam a busca de uma melhor vida na Terra, se aficionados a uma visão materialista do mundo, estaremos criando leis que cerceiam, conjunturas políticas na visão de uns ou de outros melhor, né? Ou seja, melhor para uns, mas nem tanto para outros, que têm o seu período de validade e que não necessariamente se adaptam à alma humana, porque a verdadeira revolução é a autoconquista, a revolução que vem de dentro. E aí, meus amigos, devemos ter cuidado com o mecanismo das projeções psicológicas,
principalmente no que diz respeito à projeção da sombra perturbadora, dos elementos pouco conhecidos ou desconhecidos da nossa personalidade, principalmente quando ali se aglutinam os nossos piores pendores, as nossas selvagerias, os nossos conflitos emocionais, a nossa ânsia por poder e dominação, que nos caracteriza o espírito desde encarnações passadas e que vem sendo diluído através do processo da reencarnação. Meus irmãos, é através deste autoconhecimento que podemos nos conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, melhor nos relacionarmos com aqueles seres que nós também não conhecemos muito bem, que é o outro ser humano ao nosso lado, mas que nos desafia, através do mundo de relações, através do fenômeno da vida, nos desafia para também o estudarmos para melhor lhe compreender, para melhor lhe amar, para melhor nos estabelecermos e nos relacionarmos com a vida à nossa volta. Porque o ser humano é um ser gregário. E a psicologia profunda já vai nos falar daquela relação de opostos de indivíduo e sociedade, em que agimos como quem lida com um cobertor curto, que quando buscamos cobrir um lado, descobrimos o outro. Muitas vezes nos adaptamos na sociedade às penas de uma adaptação ao nosso inconsciente, aos pendores que trazemos, a outros elementos que estão em latência dentro de nós. E em outros momentos nós fazemos uma adaptação interna, é um outro processo então, é um outro ato de adaptação interna, mas aí nós cindimos com a lei e com algumas questões já estabelecidas na sociedade, a fim de procurarmos a nós mesmos. E aí, meus amigos, qual deste caminho seria o melhor? Adaptação externa ou interna? Carl Gustav Jung vai nos falar da necessidade de equacionarmos a ambas. O processo de individuação, que é a adaptação interna, ela só se dá da forma adequada se nós fizermos também uma adequação externa que vai nos levar a uma melhor relação com o ser humano no período em que vivemos, na nossa época, espiritualmente falando, no contexto em que nós reencarnamos, de forma familiar e até mesmo de forma histórica. Temos um papel na sociedade em que viemos nos reencarnar. Então, no livro Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles nos brinda com algumas páginas que nomeou por Jesus e Revoluções. E aqui ela nos traz o seguinte, que Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. E aqui Joana vai nos trazer que quando o ser verbaliza algo que lhe vai ao íntimo, ele invariavelmente mostra algo e escamoteia, esconde outros elementos no envoltório das palavras diante do que desejaria dizer. E é aí que nós lidamos com a questão do mistério do relacionamento, em que algo é mostrado e algo é escondido. E muitas vezes carregamos aqueles conflitos que desejaríamos esconder de todos. E ela vai nos dizer que Jesus, por ser o homem integral, límpido, na sua transparência afetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Ela falava aqui não apenas da mediunidade poderosa de Jesus, que penetrava o nosso psiquismo através das suas vias telepáticas e sensitivas, como também da sua evolução moral, o seu nível de compreensão sobre o ser humano, compreendendo então o inferno pessoal em que muitas vezes nos debatemos na nossa trajetória psicológica que nos cabe. E assim, ele recorria às parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas. Usava de uma técnica sem paralelo,
mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano e obrigando-o pela lógica à conclusão. Igualmente, aplicou o método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda e indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Então vejamos que ele se utilizava dessa sua técnica profunda para lidar com essas armadilhas que o ser humano naturalmente tem uma grande necessidade, até mesmo compulsória, por atirar ao seu semelhante. Digamos que num misto de tentativa de poder com algo de grande insegurança dentro de si, pois assim nos acostumamos a viver nestes jogos de palavras, jogos de interesse, em que parece que estamos jogando com os indivíduos à nossa volta, sem nos darmos conta, nos perdendo diante das nossas próprias angústias. Mas então, vejamos bem, como ele aproveitava a oportunidade psicoterapêutica para nos revolucionar através de uma inversão de paradigma. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha as mais corretas psicoterapias de que se tem conhecimento. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes, mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles, vejamos bem, uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Jamais se lhes impôs. Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhes o campo, o espaço aonde agirá. Vejamos então que Joana vai trazendo, ao falar de revolução e de Jesus, justamente esses elementos psicoterapêuticos do Mestre. Por que será? Por que não aderiu ela, como Judas, à vontade de transformar o Mestre Jesus num líder revolucionário que libertaria o povo hebreu, ou então nós espíritas na atualidade, do jugo de dificuldades sociais e econômicas, fazendo-nos imperar sobre as outras crenças, sobre os outros povos, assim como se pensou no passado naquele pensamento hediondo. Aqui ela está falando da libertação psicológica, pessoal e de extensão naturalmente espiritual, pois é a libertação da consciência. É penetrando nos arcanos do indivíduo que Jesus liberava a nós, ou melhor, nos gerava o ensejo para que, ouvindo os seus ensinamentos, tocados pela vibração sublime das palavras bem articuladas do Mestre, nós mesmos operássemos a nossa libertação, essa que não deve tardar e que já temos recursos para a iniciar e a promover, porque a sua conclusão naturalmente se dará na evolução do nosso espírito nesta vida e nas outras, até mesmo na vida espiritual. Então, concluindo, meus amigos, Joana vai nos dizer que é certo que beneficiados quase todos lhe receberam a claridade libertadora, foram adiante a sós por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos, outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência, diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade e ao seu poder. Podemos compreender que esses espíritos até hoje
carregam este sublime toque do mestre Galileu dentro dos seus arquivos inconscientes, a lhes falar de uma vida plena, de um equilíbrio das emoções e de uma boa relação com a justiça divina através de um bom convívio com a humanidade à nossa volta. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato, que os deveria dar. A obra era geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar a resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Sabendo, porém, que a tua será, vejam bem, a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. A cada palavra de revolução, de qualquer corrente política, sociológica ou humana que nos chegue aos ouvidos ou nos toque a consciência ou o coração, vamos passar sob esse crivo. Esta é uma revolução de uns sobre os outros, de uma classe sobre a outra, seja a classe A, B ou C, de uma nação sobre a outra, de uma ideologia sobre a outra, porque estaremos aí combatendo os seres humanos. É certo que poderíamos dizer que nas diferentes ideologias e diferentes credos, ali se encontram também fatores muito bem-vindos em termos de organização sociológica, em termos de distribuição de renda, em termos de lei, em termos de uma melhor correlação entre os seres humanos. Acredito que isso esteja em todos os lados, na melhor das hipóteses. Porém, vamos ter um cuidado, separar o joio do trigo, para que possamos fazer uma atuação dentro da política, dentro da sociedade, dentro da nossa relação com a polis, como se poderia dizer, nos utilizando da palavra greco-romana, principalmente dentro da história grega, onde se fundou a democracia, que essa nossa atuação, ela precisará, em primeiro lugar, ser calcada no amor, no respeito aos semelhantes, na empatia, no altruísmo. Sem esses recursos, estaríamos lutando contra as nossas próprias sombras ou contra os nossos próprios moinhos, acreditando estarmos combatendo gigantes, na figura de Dom Quixote de La Mancha, que havia este personagem literário enlouquecido e acreditava ser o grande herói que libertaria a todos, enfrentando os seus horrendos inimigos, que eram os gigantes que lhes perseguiam. E nada mais era do que um louco lutando contra aquelas pás dos moinhos que eram movidas pelo vento. Meus amigos, diante dos ventos das revoluções que se encontram sobre o planeta, a maior revolução é do espírito. Estamos em período de transição planetária, em que os espíritos já traziam a Kardec, principalmente na comunicação de Arago, que se manifesta então no livro A Gênese, conforme Kardec ali colocou no texto. Ele vem nos falar que nessas épocas de transformação, a agitação se faz sentir no planeta, em termos geológicos, como também nos termos morais, pois há uma conexão
poderíamos nos utilizar aqui da palavra uma conexão inconsciente entre o mundo externo e o mundo interno. Não por acaso, Carl Gustav Jung, junto do físico Wolfgang Pauli, cunhou o conceito de sincronicidade, de uma conexão através da camada psicoide do nosso inconsciente. Poderíamos dizer então que é uma camada muito profunda do nosso inconsciente, onde o mundo externo e interno se tocam. A camada objetiva da psique, que ele também assim nomeava. Encontramos isso lá em Kardec, no século XIX, em que esses espíritos já traziam então essa profunda correlação entre os fenômenos externos e fenômenos internos. Então estamos num período de agitação, de eletricidade no ar, de movimentação dos ânimos. Vamos compreender o que e a quem devemos de fato e, em primeiro lugar, revolucionar. Deixando-nos tocar pelo amor, saberemos que o Mestre Jesus, através da intuição e dos nossos espíritos auxiliares, os nossos protetores, estará nos tocando e assim, meus irmãos, poderemos rumar com melhores ferramentas às descobertas da verdadeira luta, aquela que viemos aqui encontrar em reencarnando na face da Terra como espíritos imortais. É a luta diante das próprias aquisições do espírito. Vamos nos liberar dos banhos de sangue no passado, que estão em formas de culpa grafadas no nosso inconsciente. Estamos diante da provocação para que sejamos testados e que tenhamos que escolher, através do livre-arbítrio, a melhor escolha nesta experiência renovada que estamos tendo dessa reencarnação. Então, escolhamos com sabedoria. Esta é a nossa mensagem. Fica o convite para que se inscrevam no canal, acionem o sininho e que possamos, nas próximas sextas-feiras, nos encontrarmos novamente aqui nesse espaço virtual para nos conectarmos através desta sabedoria do Espírito que é a doutrina espírita. Até breve.